Pronto, boa noite a todos. Vamos então para mais uma aula transversal que será gravada para aqueles que não tiverem condições por plantão de assistir ao momento da aula mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cirurgia torácica. Numa forma de enxugar um pouco a aula, eu tirei a parte dos instrumentais, mas depois eu mando para vocês. Então, a gente vai ver os exames e procedimentos diagnósticos e endoscópicos, né, relacionados à cirurgia torácica, falar um pouco sobre o traumatismo torácico, as doenças da parede torácica, as doenças da pleura e espaço pleural, os nódulos pulmonares, as doenças da traqueia, os tumores de mediastino, né? Não vou falar aqui sobre hiperidrose, que é outro assunto que é muito é, realizado pela cirurgia torácica, né? Mas daí é uma coisa assim mais simples, qualquer dúvida a gente esclarece, mas também é muito realizado. Então, para falar um pouquinho sobre cirurgia torácica, nós vamos só recapitular alguns conceitos bem simples, mas para que vocês entendam os procedimentos cirúrgicos que são envolvidos, né? Então, o pulmão e a árvore pulmonar. Lembrando que o pulmão ele é dividido em 3 lobos e são separados por fissuras, tanto a fissura oblíqua quanto horizontal. No direito são 3 lobos e no esquerdo são 2 lobos. Também no esquerdo é separado por uma fissura oblíqua. Quando a gente fala sobre os segmentos de broncopulmonares, né, lembra-se que cada lobo tem um suprimento sanguíneo separado, né, o que vai permitir as ressecções, por exemplo, em cunha, a lobectomia, né, os procedimentos onde é possível remover mais próximo da lesão ao qual vai ser feito o procedimento, né. Essa árvore traqueobrônquica que está associada dentro da parte pulmonar, né, ela é formada então por um epitélio respiratório com anéis cartilaginosos. Os brônquios têm ramificações que são progressivamente menores, até o diâmetro de 1 a 2 milímetros. O suprimento sanguíneo, ele segue pela artéria pulmonar, onde ainda o sangue não está oxigenado, e pela artéria brônquica, onde ele já tem uma oxigenação, né. Além disso, nós temos que lembrar dos vasos linfáticos, que são difusamente espalhados pelo parênquima pulmonar, né, no sentido das regiões hilares, né. O fluxo linfático do espaço pleural segue para a pleura parietal e para a pleura visceral, né, que é importante vocês lembrarem das pleuras quando a gente falar sobre a questão das drenagens, do epiema pleural, né. E, então, os procedimentos básicos torácicos, de forma geral, né, os primeiros de entrada, envolvem o quê? Os aspectos radiológicos. Então, a radiografia, a tomografia, a ressonância magnética, né, é por aí que se encontram, então, os achados de nódulos, de lesões, de tuberculose, né, de abscessos, de derrame pleural, qualquer um desses diagnósticos que estão intrinsecamente ligados com o procedimento cirúrgico. Uma outra forma de estabelecer diagnósticos, né, pré uma cirurgia torácica, é através da endoscopia, ou seja, da endoscopia dos brônquios, a broncoscopia, né. E a partir daí, né, ter diagnósticos simples, biópsias, né, que são importantes para direcionar o tratamento cirúrgico, né, a escolha do procedimento, né. E a biópsia do gânglio escaleno, ou outros tipos de biópsias, né. Muitas vezes é feito por métodos menos invasivos, porém, quando isso é inconclusivo para a definição do tratamento, é necessário que esse paciente seja submetido a uma cirurgia, onde seja ela videoassistida ou aberta, mas que haja uma biópsia onde consiga trazer, né, exatamente o diagnóstico para
o segmento para o estadiamento daquele paciente, né. Então, muitas vezes, o procedimento em si, ele precisa ser em centro cirúrgico, uma vez que esses outros, procedimentos menos invasivos não tiveram uma conclusão, né. Então, nós igual falei, a questão das radiografias, da tomografia, da ressonância magnética, lembrando que a tomografia, ela vai trazer uma anatomia da lesão, né, se houver lesão, né, a delimitação de toda a cavidade torácica, se tem evidência ou não de uma calcificação, se tem uma ou mais lesões, né, e se já tem linfadene linfadenopatia presente, né. A ressonância magnética, ela consegue trazer um exame mais apurado, né, na questão do acometimento vascular daquela lesão, daquele tumor, né, ou o que foi, diagnosticado. Então, na endoscopia, nós vamos ter o procedimento de laringoscopia ou broncoscopia, que isso pode ser feito com uma sedação, mais simples, né, e pode ser a nível ambulatorial. Por exemplo, lá no Hospital de Base, a gente tem a broncoscopia, o setor de broncoscopia 24 horas, onde eles fazem esses atendimentos de pacientes com as diversas patologias e conseguem resolver muitas emergências, né. Já a mediastinoscopia, ela precisa ser realizada em centro cirúrgico, requer uma anestesia geral, né. Então, um procedimento que vai precisar ser no centro cirúrgico, pela condição de necessidade de intubação do paciente. Nos procedimentos diagnósticos da pleura, né, nós temos a toracocentese, né, que geralmente é uma pesquisa naqueles pacientes que já têm uma radiografia com derrame pleural, né. Então a pesquisa vai ser, se é uma infecção, se é uma neoplasia, né. Então há uma necessidade de distinguir esse derrame pleural. Obviamente, se é um paciente de trauma, a gente já né, deduz que é decorrente do trauma da contusão pulmonar, né. Porém, a tudo isso precisa ser avaliado e precisa ser, mensurado e tem que mandar para cultura e biópsia e pesquisa de células malignas todas as vezes que a gente tem alguma dúvida, né. Na biópsia pleural, também é uma forma de trazer, dados para o estadiamento do paciente, né. E geralmente pela toracocentese ou pela própria biópsia pleural, a gente já tem um direcionamento se é um caso de tuberculose ou não, né. A tuberculose, ela não é só respiratória, tá. Então é muito comum a gente ver tuberculose pulmonar, mas Tá sem áudio. tórax. Ainda permaneço com ele ligado, tá. Eu tenho 2 microfones, David, vê se você consegue ajustar aí para você escutar. Eh, a biópsia pulmonar, então, ela pode ser Alexandra, você pode ou voltar um pouquinho? Porque falhou para todo mundo, eu acho. deve ter sido a internet? Foi É, nesse? porque a sua voz sumiu. Foi nesse aqui? Sim. Pronto. Os procedimentos diagnósticos, sobre a pleura, né, diagnóstico sobre a pleura, nós temos a toracocentese e a biópsia pleural, tá. Na toracocentese, né, principalmente, nos casos de derrame pleural, onde há necessidade de investigação se aquele derrame é um derrame pleural por infecção ou pela suspeita de uma neoplasia.
Obviamente, o contexto clínico do paciente já nos traz muitos elementos, mas há uma necessidade de confirmação, tá? É, a complicação mais frequente de uma toracocentese, né, é o pneumotórax, e daí o paciente precisa ficar com um dreno de tórax, né? Na biópsia pleural, é, é muito indicada para os pacientes que estão em suspeita, que tem alteração, mas é uma suspeita que pode ser uma tuberculose ou um câncer, né? Ela consegue fornecer um diagnóstico positivo em 60 a 80% dos pacientes. Caso essa biópsia ela esteja, né, inconclusiva ou não seja suficiente, né, muitas vezes o paciente retorna para fazer novo procedimento. Nesses 2 procedimentos, tanto de toracocentese quanto de biópsia pleural, a principal complicação é o pneumotórax. O tratamento do pneumotórax é a drenagem, torácica, tá? Na biópsia pulmonar, aí nós temos a biópsia com agulha e a biópsia aberta, né? Geralmente se inicia com aquela menos invasiva, né? A biópsia com agulha. Porém, caso haja alguma dificuldade de acesso, não tem outro jeito a não ser levar esse paciente para o centro cirúrgico também. Então, quem já passou pelo base vai saber que muitos pacientes, né, acabam indo para o centro cirúrgico apenas para fazer a biópsia pulmonar, por uma necessidade de ter um padrão correto, né, na análise daquele líquido ou daquele tecido, tá? Na biópsia com agulha, pode ser feito com auxílio de uma ultrassonografia, de uma fluoroscopia ou através da tomografia, de uma forma de guiar essa biópsia, tá? Um dos procedimentos mais realizados, né, é a videotoracoscopia, né, que ela envolve principalmente, as doenças pleurais e pulmonares, né. Não se restringe só a isso, mas mais comumente utilizado nesses casos. Então, no derrame pleural idiopático, exudativo, no derrame pleural maligno, principalmente quando a pleurodese, que é, vocês estão escutando? Sim. Tá. Principalmente quando a pleurodese, que é, não sei se vocês já viram, a pleurodese é um procedimento que é colocado um catéter fino entre as duas pleuras, né, e é instilado tetraciclina ou talco estéril, né. Isso é feito na questão do derrame pleural maligno, né. Então, para fazer com que haja uma colabação das 2 pleuras e evite o acúmulo, né, de líquido no local. Quando isso não dá certo, por algum motivo, ou quando o paciente é sabido que não vai tolerar o procedimento, porque é um procedimento doloroso, obviamente o paciente vai ter a sedação e vai ser, mantido uma analgesia mais forte, tá, mas mesmo assim, se o paciente não tem condição clínica para isso, muitas vezes ele precisa passar pelo procedimento cirúrgico, né, se ele não tem, como fazer isso com uma pleurodese química, tá. Então precisa fazer cirurgicamente, que é uma raspagem, é algo mais, invasivo, mas, né, diante da situação tem pacientes que não aguentam mais dor do que aquilo que eles já estão suportando, né. Então, nesses casos, o paciente vai para o centro cirúrgico. Outros casos, como doença pulmonar intersticial difusa, o pneumotórax recidivante ou com vazamento persistente de ar, geralmente pode estar associado a bolhas pulmonares, ou mesmo a alguma fístula local, né. Além disso, nós temos diversos tipos de nódulos pulmonares periféricos que podem ser removidos através da videotoracoscopia, né.
ou sempre que a gente falar da toracoscopia, falar também da cirurgia torácica videoassistida, seria a mesma coisa. E ainda os cistos de mediastino, tá? Então, muitas vezes a angulação do paciente se refere a esses dois tipos, né? A parte axilar e anterolateral, na maioria das vezes, o posicionamento dentro de sala. Na toracoscopia, né, que aí vai ser um procedimento aberto, né, ele pode ser feito através de uma esternotomia mediana, uma toracotomia posterolateral, ou axilar, ou ainda anterolateral. Por que que tem todas essas posições? Porque depende do acesso à lesão, onde a lesão está, né? Então, a gente vai ver comumente, é muito comum antero-posterior, né? Mas depende muito da localização da lesão. Então, tem que ficar o mais próximo da lesão para que seja possível realizar o procedimento. E ainda a mediastinostomia para external anterior, né? Quando você vai fazer biópsias de mediastino ou mesmo retirada de alguma lesão ou algum cisto. Até aqui tudo bem? Sim, Traumatismo tá torácico. tranquilo. No traumatismo torácico, então todo eh, hospital de trauma, né, ele vai receber um volume grande de pacientes, né, com trauma torácico, né? O trauma torácico é um dos mais comuns entre os traumas, né? Então, geralmente o politrauma sempre tem um trauma torácico associado. Então, o que que é mais importante? A maioria desses pacientes, eles não vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico, né? Então, esses que não vão ser submetidos a procedimento cirúrgico, porque não tem indicação mesmo, né? Eles precisam receber um controle rápido de vias aéreas e a colocação de tubos, né, de drenos de tórax para drenar a cavidade pleural, que muitas vezes está em hemotórax, tá? Então, uma porcentagem apenas em torno de 25% é que vão necessitar de uma intervenção cirúrgica de imediato. No traumatismo torácico, a gente divide entre traumatismo com risco imediato de vida e risco potencial de vida. Só um pouquinho que no aí nós temos algumas condições que nos dizem que o risco ele vai ser imediato, como, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, né, onde o ar está dentro da cavidade pleural, sob uma pressão positiva suficiente para causar uma alteração, né, mediastinal, mudar o mediastino de local. Essas conformações de alteração e de compressão, elas vão fazer com que haja uma alteração, por exemplo, no mecanismo valvar do ar. Então, o ar pode sair do pulmão para a cavidade pleural, mas não consegue voltar. E isso leva à morte súbita desse indivíduo. Então, tem que ser drenado, né, o mais urgente possível. Então, quando o paciente, às vezes, ainda está no local do trauma, e isso é feito pelo próprio médico que está em atendimento direto, por exemplo, do SAMU, né? Que muitas vezes, dependendo da distância, esse paciente não consegue chegar no hospital, tá? Então, o pulmão colabado, ele vai causar uma dor forte torácica, falta de ar. Isso é percebido pela ausculta pulmonar de ausência do murmúrio vesicular, né? E pela alteração da movimentação do mediastino, né? Leva à hipotensão, né? Porque está obstruindo o retorno venoso para o coração. Então, o paciente tem que sofrer essa descompressão, pode ser com uma agulha, e depois há uma necessidade de um dreno torácico, tá? Uma drenagem torácica. No pneumotórax aberto, há uma lesão
evidente na parede torácica, né, que permite então o contato com o meio, né, e o espaço pleural. E aí a conduta é fazer o curativo, né, tampar a ferida e introduzir um dreno de tórax também. Outra condição é uma hemotórax maciço, que vai ser um acúmulo rápido de sangue, né, o que vai levar a um comprometimento ventilatório e ao choque hipovolêmico desse paciente, né. Então o que deve ser feito? ABCD, que é assegurar logo o acesso venoso, verificar a questão da ventilação, acesso venoso, reposição volêmica e dreno torácico. As complicações tardias desse hemotórax maciço geralmente podem ser o empiema ou um fibrotórax, né. E nesse momento em que esse paciente chega com um hematórax maciço, a condição de observação que a gente precisa ter sobre esse caso é se houver uma drenagem imediata de 1000 ml, né, já é indicativo de uma exploração cirúrgica, né. Ou se há uma hemorragia persistente, onde nós temos uma razão de perda de sangue de 200 ml por hora durante as próximas 4 horas após a chegada do paciente, também é indicação de uma cirurgia imediata, tá. Então uma condição muito grave que se o paciente tiver vários traumas, isso aí pode, interferir, né, no risco de vida dele. Ainda temos o tamponamento cardíaco, né, que aí é o acúmulo de sangue no saco pericárdico, né, causando uma compressão e diminuindo então a fase diastólica, o que consequentemente vai diminuir o débito cardíaco, e isso é possível a gente verificar tanto pelo exame físico, pela ausculta, mas é possível visualizar pela hipotensão desse paciente e uma turgência dos vasos das veias cervicais, tá. Então há uma necessidade de uma descompressão pericárdica imediata, né, e, né, se não conseguir fazer isso, de uma forma mais direta, há uma necessidade de levar para o centro cirúrgico e fazer uma esternotomia mediana uma toracotomia anterior esquerda, tá, para resolver é uma condição grave, né, então o paciente tem pouco tempo para que seja resolvida essa condição. Se for no local de acidente, o médico tem que estar preparado para fazer pelo menos uma punção direcionada, muito, arriscada, mas eles hoje é possível levar ultrassom, né, então é possível fazer isso de uma forma mais guiada, né. Caso contrário, o paciente não tem tempo hábil para chegar numa instituição, né, se tiver a mais de 10 minutos, ele não consegue ter esse tempo, tá. E ainda o tórax instável, e aí o tórax instável ele está relacionado com as fraturas, né, de arcos costais. Então tem traumas em que o paciente fraturou as 12 costelas, né, e essa fratura ela vai causar um movimento desalinhado, um movimento paradoxal da parede torácica. Isso vai implicar na mecânica respiratória, né. Então, ao implicar nessa mecânica respiratória, o paciente vai começar a hipoventilar, e aí ele pode sim entrar então uma insuficiência respiratória por conta disso. Então o tratamento vai ser o controle da dor, né, adequado, porque ele vai ter dor para respirar, então todo momento de respiração ele vai sentir dor. Realmente, após a estabilização do paciente, é feita uma toalete pulmonar rigorosa. Qual é o nome dessa cirurgia? Se chama decorticação pulmonar. Então, uma limpeza para tirar coágulos, né, coisas que acabam ficando ali, que impedem uma troca gasosa mais efetiva, né. E nos casos mais graves, há uma obrigação de, entrar na ventilação pulmonar para esse paciente, porque ele não vai tolerar a dor por conta das fraturas. Já nas lesões que têm risco de vida potencial, vão ser aquelas que, geralmente, se não forem resolvidas, vão implicar numa morte daquele paciente. Porém, tem um tempo, né, ali em torno de uma semana que consegue, se for diagnosticado, consegue,
resolver a situação, né? E aí nós temos as rupturas traqueobrônquicas, né? Geralmente esse tipo de ruptura ele ocorre a 2 centímetros da carina, né? O diagnóstico pode ser feito por uma broncoscopia, né? Ou se suspeitar dessa condição, caso o paciente já está drenado, mas o pulmão permanece colapsado, ele não expande após a colocação do dreno de tórax, né? Então, isso é um alerta para uma possível ruptura traqueobrônquica, ou num vazamento persistente de ar, ou ainda o paciente está evoluindo com enfisema pulmonar progressivo, né? Então, a cada dia ele aumenta, mesmo drenado, mesmo feito todas as outras eh, terapias de controle. E isso leva o paciente para a sala cirúrgica para uma correção primária. E aí existem vários tipos de correção primária, com enxertos autólogos ou que não sejam, né, que sejam utilizados até enxertos de outros, como é que fala? Bovinos, de outros animais, né? Pode ser feito igual a gente faz na cirurgia cardíaca, tá? Ainda podemos ter também a ruptura aórtica, né? Geralmente, pela mecânica de quem recebe ou chega no trauma, no momento inicial do trauma, já vai trazer todas essas informações. Como é que foi aquele trauma para que seja possível se traçar, além de fazer todo o protocolo inicial de radiografias e tudo mais, se traçar a gravidade desse paciente, tá? Então, são rupturas que podem vir pela desaceleração, né? E aí, há uma ruptura completa das camadas com a formação de hematoma, né, contido na pleura mediastinal. Isso é possível visualizar na radiografia de tórax quando se observa um alargamento do mediastino ou um borramento do cajado aórtico, ou ainda uma depressão em brônquio, um espessamento apical, e aí, dependendo do volume, pode ter um desvio da traqueia para a direita e um derrame pleural à esquerda, tá? O diagnóstico ele pode ser confirmado pela ortografia, tá? E também precisa de um procedimento cirúrgico para colocação de enxerto para resolver essa ruptura. Ainda temos a ruptura diafragmática, né, que geralmente está associado a todo trauma torácico contuso. Geralmente também é feito pela radiografia de tórax, né? É necessária a instalação imediata de uma sonda nasogástrica e uma correção, né, em centro cirúrgico, para corrigir tanto a parte diafragmática quanto as lesões associadas que sempre tem, né, a nível de abdômen. Se essa ruptura não for diagnosticada ali nos primeiros 10 dias, a indicação para correção vai ser via transtorácica. Mas geralmente são rupturas que em poucas horas são diagnosticadas, tá? E, por fim, nas lesões potenciais, nós temos a ruptura esofágica, né? Que geralmente vem de um traumatismo penetrante, o mais comum é o PAF, a perfuração por arma de fogo. Há uma contaminação, então aquela contaminação local, ela leva a uma mediastinite progressiva, tá? E aí há uma necessidade de uma drenagem mediastinal ampla e um fechamento primário reforçado daquele tecido, além de antibiótico terapia. Faltou a contusão cardíaca. Alexandra, Foi. a ruptura aórtica por desaceleração, como é isso? Eu não entendi. Nós temos a Seria aorta. dilaceração? Ruptura mesmo pelo trauma. Então, quando freia, né? Dependendo da velocidade como você está, então imagine que você está num carro, mas a 120 por hora. Na hora que você teve a desaceleração por uma batida, ou por uma freada muito forte, mas associada à batida, que não teve, né, um desfecho legal,
o nosso cinto, por mais que ele nos proteja, né, muitas vezes você é lançado para frente. E ao bater no volante, você vai ter esse tipo de ruptura, tá? A ruptura aórtica, eh, digamos assim, ela seria mais fácil de acontecer do que uma ruptura do miocárdio, né? O Quando ocorre uma ruptura do miocárdio, pelas vezes que a gente já teve de atendimento lá no hospital, geralmente é por falta do cinto de segurança, tá? Então há uma ruptura, às vezes, entre as câmaras ventricular e atrial, né? Isso há uma necessidade de subir com o paciente o mais urgente possível para abrir o tórax, né? Na ruptura aórtica, é é o mesmo tipo, só que o paciente, infelizmente, ele está, a princípio, seguro, né, mas o trauma torácico foi tão intenso que rompe. Geralmente não rompe só uma coisa, rompe aórtico, diafragma, rompe mais que uma estrutura, sabe. E geralmente é por essa freada associado ao impacto. Por isso que a gente fala por lesão de desaceleração, tá. Ah, entendi. Obrigada. Mas isso numa velocidade não é de 30 a 60 por hora, né, são velocidades maiores. Sim. Na contusão cardíaca que está associado, né, esse impacto external direto, se não teve ruptura, ele pode trazer complicações funcionais relacionadas à arritmia, né, taquicardia supraventricular, fibrilação atrial, né, então pode evidenciar já por arritmia no local do acidente, né. E isso tem que ser levantado a hipótese de uma ruptura miocárdica ou do septo ventricular, que foi o que eu falei, que, assim, geralmente está muito associado. Esse tipo de paciente, se ele não tem uma equipe avançada no local, ele geralmente vai a óbito no local, sabe. Principalmente se for uma ruptura miocárdica, que ele não vai ter muito tempo, dependendo do sangue que está sendo drenado, né, ele vai encharcar o pulmão muito rápido e ele não vai ter condição de ventilar, né. E para ter condição de ventilar, ele tem que ser entubado e tem que ser drenado o tórax de imediato. Então, uma complicação muito grave, né. Então tem que ter uma equipe muito próxima, com um tempo muito bom de chegada, né. Isso envolve geralmente esse caso aqui, que envolve a área de ruptura aórtica e cardíaca, tem essas particularidades. Ela é classificada como vida potencial, mas tem essa particularidade, porque se está associada a outra ruptura, ele não consegue, resolver, sabe, no momento. Então, o diagnóstico para ver essa contusão cardíaca, geralmente é eletrocardiograma, eh, medição de isoenzimas, monitorização cardíaca e hemodinâmica e controle farmacológico, se ele estiver apenas com arritmia, né. Mas aí, uma vez que ele chega no intra-hospitalar, ele vai ser, melhor investigado, né. E a contusão pulmonar, que é muito semelhante às demais, só que aí nós vamos ter hemorragia intra-alveolar, com edema e obstrução de vias aéreas, né. Aí o diagnóstico ele vai ser feito tanto pela radiografia, quanto pela gasometria arterial e os sintomas da insuficiência respiratória que esse paciente vai evoluir, né. O tratamento nesse caso, é uma restrição de líquido, porque se der líquido demais, e aí tá, é uma coisa que tem que ser ponderado na hora, se ele tiver com um choque volêmico, ele vai ter que receber líquido, mas se for só um choque pulmonar, uma contusão pulmonar, ele vai ter que restringir líquido, porque senão ele vai piorar a condição respiratória desse paciente. Além da obrigatoriedade de uma suplementação de oxigênio, fisioterapia respiratória, analgesia adequada e a drenagem pulmonar,
né? Se o paciente tem só a contusão pulmonar, né? Aí, assim, é um paciente que vai sentir muita dor, né? Então, ele precisa estar de uma analgesia bem boa, né? Muitas vezes é feito um catéter é, para infusão controlada pelo paciente da medicação, porque é muita dor mesmo, assim como no trauma torácico, né? Com fraturas, associada a fraturas. O próprio dreno de tórax, né? Quando a gente faz o curativo nesses pacientes, ele precisa ficar, não pode ficar livre, ele precisa ficar envelopado, porque qualquer movimentação dele, a saída do leito causa uma dor insuportável. A coisa mais difícil é tirar esse tipo de paciente da cama e é o que vai fazer expandir o pulmão. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma analgesia antes de conseguir levantar para poder que haja essa expansão pulmonar no movimento, porque o movimento ele é crucial para evitar prolongamento de derrame pleural, empiema pleural após os traumas, tá? E geralmente esses pacientes têm uma dificuldade muito grande quando não tem uma boa analgesia de ter uma mobilidade melhor, tá? Bom, a gente viu a parte de trauma, né? A maioria dos traumas vão para o centro cirúrgico num segundo momento, né? Então, primeiro a estabilização, num segundo momento, caso seja identificada alguma ruptura ou alguma outra condição, é que esse paciente vai para o centro cirúrgico para resolver essa condição. Nas doenças da parede torácica, né, nós temos as anomalias, né, de parede torácica, que elas, a princípio, não alteram função respiratória, não alteram função pulmonar desses pacientes. E os tumores de parede torácica. Nas anomalias de parede torácica, nós temos os tipos de tórax, né? Tórax em funil, em pombo, pentagologia de Cantrell, a síndrome de Polan e a síndrome do desfilada- desfiladeiro torácico, tá? Então, na anatomia torácica do tórax em pectus escaputum, nós temos uma depressão, né, do externo. Geralmente é uma condição que é feita ainda, uma cirurgia que é feita ainda com aquela, com aquele menino ainda jovem, né? Geralmente é mais comum em meninos, tá? E a cirurgia vai fazer uma excisão de todas as cartilagens acometidas na região, né? E corrigir em cunha, tá? Às vezes é colocada uma barra de suporte reto external para poder ter uma protuberância maior dessa área. Ainda no pectus, o outro tipo de alteração é o pectus carinatum, né, que é o externo, só que proeminente, né, mais proeminente para fora. E a correção é muito semelhante ao anterior, tá? Na síndrome de Polan, onde há uma ausência unilateral das cartilagens costais, né, geralmente associada ao músculo temporal, o tratamento é proteger as estruturas ósseas, né, principalmente para, né, para normalizar. Às vezes é colocada uma prótese para tentar igualar aquela área, mas a prótese tem essa indicação de, principalmente, proteger as estruturas vitais ali. E a síndrome do desfiladeiro torácico. Nessa síndrome, nós podemos ter três tipos de acometimento. Pode ser por compressão do feixe neurovascular, né? Que aí o paciente sente muita dor, pode ter parestesia em pescoço, ombro, braços e mãos. Pode ter uma compressão apenas do plexo braquial, e aí nós vamos ter uma alteração mais neurogênica, né? Que permanece com o tipo de dor, né? Ou então uma compressão vascular apenas, né? A mais comum é a do plexo braquial,
tá? Geralmente, para resolver esse tipo de anomalia, inicialmente é feito, um tratamento clínico com fisioterapia, né, melhora para melhorar o sintoma, a parte da parestesia e tudo mais. Quando esse tratamento conservador, ele não, surte efeito, aí sim o tratamento cirúrgico é indicado, que é a descompressão do plexo braquial, através de uma escalenectomia supraclavicular, ou então uma neurólise do plexo braquial, ou ainda a ressecção da primeira costela, a fim de tirar a compressão, então, neurogênica. Nos tumores que seriam, né, a parte que geralmente é mais comum, né, nós temos a divisão entre tumores benignos e malignos, tá, eh, onde nós temos a displasia fibrosa da costela, que aí não é algo que cresce rápido, é algo bem lento, tem o condroma e o ostrocondroma, tá. E nos tumores malignos, nós temos o fibrosarcoma, condrosarcoma, sarcoma osteogênico, mieloma, né, e o tratamento vai ser cirúrgico, com uma excisão ampla e uma reconstrução, né. Pode ser utilizado nessa reconstrução um enxerto autólogo ou um enxerto protético, porque não pode ficar, eh, após a ressecção daquelas costelas, tem que haver uma proteção do pulmão, né. E as doenças da pleura e do espaço pleural. Então vocês vão ver, talvez as que vocês mais vejam sejam essas, né, o pneumotórax espontâneo, os derrames pleurais, o empiema pleural e os tumores pleurais. No pneumotórax espontâneo, tem umas características bem peculiares, né. Geralmente ocorrem em jovens, né, entre 18 e 25 anos. O sintoma é uma dor torácica, tosse e dispneia, né. O diagnóstico ele vai ser realizado após o exame físico, essa radiografia de tórax, né, e o tratamento é a drenagem, né, no espaço pleural. Isso, o tratamento de imediato. Para corrigir tudo isso, porque assim, pode ter uma reincidência desses casos, né. Então, há uma necessidade de uma limpeza, né. Então, geralmente, é feita uma videotoroscopia para poder fazer essa remoção dessas bolhas que ficam ali no tecido subpleural ou no espaço pleural, tá, a fim de evitar que esse pulmão seja colabado por isso, tá. Então, para ele ter uma respiração normal, há uma necessidade de uma intervenção. De imediato, a drenagem vai ser suficiente, mas logo em seguida tem que fazer o procedimento. Nos derrames pleurais, então nós podemos ter consequentes de uma insuficiência cardíaca congestiva, então o paciente tem um ICC, mas recebeu líquido demais, vai ter um derrame pleural por excesso de líquido. Pode ser por infecção, em quadros, pulmonares de infecção, de pneumonias, né, ou pode ser ainda por neoplasias malignas, né. O tratamento ele vai ser direcionado conforme a causa, então vai ser feita uma toracocentese, uma drenagem pleural imediata e após ser realizado isso, e foi coletado o material, vai ser analisado e é que se vai saber exatamente o que é que está causando aquilo ali. Então, se for um empiema pleural, se for uma infecção, né, que vai ser secundária, muitas vezes é uma pneumonia ou várias pneumonias recorrentes, ou então o paciente ele tem é muito comum a gente encontrar esse tipo de condição em pacientes imunodeprimidos, seja pelo uso de droga, tá, que é muito comum, pelo uso de maconha, ou hoje pelo uso do cigarro eletrônico, né. Esse empiema pleural ele pode ser diagnosticado em 3 estágios diferentes,
numa fase aguda até 7 dias, onde tem a produção do líquido pleural, mas ainda não tem uma evidência, um líquido mais seroso, não tem evidência de um pus, né? Na fase transicional ou fibrino-purulenta, que é entre o 7º e 21º dia, né, geralmente já existem várias sepsões de acúmulo de pequenos abscessos, né, loculares, ele não forma um abscesso único, então muitas vezes a drenagem pleural não resolve inteiramente, né. E na fase crônica, que já é acima de 21 dias, onde há um acúmulo de fibrina, a pleura se funde, se espessa, né, e tem uma formação contínua de um abscesso, né. Por isso, no empema pleural, existem alguns diferentes tratamentos, né. O diagnóstico vai ser aquele mesmo dos demais, então vai ser feita a drenagem, a trococentese, né, vai ser feita uma análise daquele líquido para saber exatamente o que é que está acontecendo, né, mas já é possível, eh, ao exame macroscópico, né, na hora que tira, o cheiro, né, o cheiro de pus, ele é muito característico, então já diagnostica esse empiema pleural. Nos empiemas mais recentes, precoces, é feita apenas a aspiração desse líquido e uma antibiótico terapia, né. Quando ele evolui e se torna mais organizado, né, há uma necessidade de uma drenagem fechada contínua ou ainda uma toracotomia para visualização e limpeza, um desbridamento e uma decorticação, que é a higiene de toda aquela área, que já começa a formar fibrina nas pleuras e tornando aquele pulmão, aquela pleura mais rígida, né, impedindo um movimento pulmonar melhor, né. Eh, e os empemas, eh, já crônicos, na verdade eu não sei porque que eu pus isso aqui, nos empemas crônicos nós vamos ter uma drenagem aberta com ressecção de costela, que é a pleurostomia, né, então fica uma abertura, não é para estimular o fechamento precoce, porque há um acúmulo contínuo de pus que precisa ser drenado, então é feito uma limpeza contínua, diária, de infundir soro ou água morna, tá, para limpeza e oclusão apenas, não temos que estimular o fechamento. O fechamento, ele tem que vir de acordo com o organismo, com a diminuição daquela exsudação purulenta, tá. E nos tumores pleurais, né, que são os mesoteliomas, ele pode ser localizado ou maligno, né. E no caso de ser localizado, vai ser feita a ressecção local. E no caso de ser maligno, a gente já falou eu já tinha falado um pouquinho antes, né, sobre a necessidade da drenagem do derrame pleural, né, da toracostomia e da esclerose com talco ou tetraciclina para evitar que haja novo derrame pleural. Bom, além de tudo isso, ainda temos as infecções pulmonares, né, então a ocorrência do abscesso pulmonar, da bronquiectasia e da tuberculose, né. Então, no abscesso pulmonar, geralmente é feito o uso do antibiótico endovenoso com a drenagem transbrônquica, né. Se esse, esse esse abscesso não se resolve, aí sim há uma necessidade, né, de se surgir para as regras do empiema, tá, de acordo com a classificação, o tratamento que ele vai receber, se vai ser uma drenagem fechada ou uma drenagem aberta. Na bronquiectasia, que pode ocorrer, né, principalmente nos lobos inferiores, né, geralmente o tratamento clínico é com antibiótico, pode ser feita uma toalete pulmonar através da broncoscopia, né, e caso esse tratamento clínico não seja resolvido, há uma necessidade
de um tratamento cirúrgico com uma ressecção segmentar. Então, é retirado um segmento daquela área acometida. Isso por quê? Porque há uma necessidade de separar aquela infecção pulmonar, né? Na tuberculose, né, geralmente também o tratamento ele é clínico, né? Porém, quando o paciente não responde a esse tratamento clínico, cerca de uns 5%, e aí ele evolui com uma fístula, com destruição lobar ou pulmonar, persistência de cavidade aberta e escarro positivo, uma estenose brônquica pós-tuberculose ou hemorragia, ou ainda quando se há uma suspeita de carcinoma, há uma necessidade de permanecer essa investigação. E aí vai para a biópsia, né? Vai para a biópsia e é o procedimento cirúrgico, de uma cirurgia torácica videoassistida. Hoje, além da toracotomia, né, que seria a cirurgia aberta e a videoassistida, nós temos também a cirurgia torácica robótica, né, que já em todas as áreas a robótica já está, crescendo, né. E aí, outro problema muito comum, já estamos quase no final, faltam apenas 3 assuntos, coisa pouca. O carcinoma broncogênico, né. Eu pus só o carcinoma broncogênico, que é o tumor, né, de pulmão, câncer pulmonar mais frequente, mas existem diversos, tá. É porque não dava para trazer todos os outros. É é uma das principais mortes por câncer nos Estados Unidos e em vários países, é porque a gente não tem dados de outros locais, né. Ele tem uma incidência de 95% dos cânceres pulmonares, geralmente em pacientes acima de 40 anos, né. 75% estão relacionados à história do cigarro, né, principalmente com, 1 ou mais maços por dia durante 20 anos, né, nessa frequência, então essa exposição crônica a várias substâncias também pode gerar, além do cigarro, nós temos o níquel, o asbesto, o arsênio, materiais radioativos e os derivados do petróleo, né. Então são condições predisponentes para esse carcinoma. O adenocarcinoma, que é um dos tipos de carcinoma broncogênico, ele representa de 30 a 45% das neoplasias pulmonares, tá. Ele tem uma característica de ser lento, né, porém ele também tem uma metástase muito rápida, porque a sua, metástase ela ocorre por via hematogênica, de forma rápida. As variantes que nós temos são os carcinomas broncoalveolares, carcinoma de células escamosas, né, e cada um acaba apresentando uma característica diferente, tá. Além disso, nós temos o carcinoma aplásico de pequenas células, também. Todos eles têm um diagnóstico muito reservado, porque quando ele surge, né, já tem um comprometimento grande, tá. Eventualmente, tem pacientes que em exames, esporádicos, até sem ter intenção de fazer algo preventivo, ele acaba descobrindo, né. Aí, nesse caso, ele consegue resolver muito precocemente, tá. Os sintomas, eles são inespecíficos, né, então envolve tosse, dispneia, dor torácica, febre, uma produção aumentada de escarro, sibilos, né, ou o paciente pode apresentar-se assintomático por um período muito grande, tá, o que é ruim, né, para o diagnóstico desse paciente. Além disso, ele pode manifestar também sintomas extrapulmonares, né, com as manifestações metastatáticas, a perda do peso, mal-estar, sintomas neurológicos, dor óssea, síndrome de Cushing, hipovolemia, neuropatias miastênicas, né. Então, a infinidade de alterações que às vezes levam a outros, né, a outro segmento e na verdade tem a ver com o carcinoma broncogênico.
E uma outra forma de apresentação é no tumor tipo pancoaste, né? Que ele é um tumor que, dependendo da localização que ele estiver, né? Ele pode estar próximo ao plexo braquial, né? E aí ter aqueles sintomas locais de dor e, e de parestesia do membro, ou ele está próximo à medula, e aí ele trazer os sintomas de uma compressão medular, né? Eu lembro a última vez que eu vi, acho que uma das poucas vezes que eu vi esse tipo de tumor foi numa paciente que ela iniciou com sintomas, né, por compressão medular, deixou de andar, começou a não ter controle intestinal nem vesical, e quando se estudou a fundo, era um tumor de Pancoaste, mas com uma agressividade muito alta, né? E como ele estava localizado bem alto, então o comprometimento ele era dos 4 membros, né? E a paciente, infelizmente, como ele já estava muito enraizado ali na medula, ela teve o óbito, né? Não conseguiu chegar num procedimento que talvez também não tivesse muito sucesso, porque ele estava com muita compressão e fraturou a nível acima de C5, né? Então, ao fraturar pela evolução do tumor, né, já é morte, né? Porque entra na questão do controle respiratório. Bom, em termos de diagnóstico, segue mais ou menos os outros tipos de alterações. Então, há uma necessidade de iniciar pela radiografia de tórax, uma vez que teve alteração, geralmente se apresenta como um nódulo ou um infiltrado ou endometalectasia presente, né? Há uma necessidade de melhorar essa acurácia com a tomografia, né? É feito também a broncoscopia para coleta de material e a mediastinoscopia para amostras de linfonodos mediastinais, para auxiliar, né, o estadiamento dessa doença. Então, o tratamento cirúrgico desse carcinoma broncogênico, ele vai envolver uma ressecção pulmonar, que pode ser uma lobectomia. Então, lembram que uma vez que o pulmão ele é dividido em lobos, né, é possível se fazer lobectomia, ou uma lobectomia alargada, ou ainda uma pneumectomia, né? Na lobectomia, seria uma doença mais localizada, tá? Ou ainda, às vezes, ainda está fora, né, é bem pequena, a lesão foi descoberta bem antes, dá para ser feita uma ressecção em cunha ou uma segmentectomia. Mas aí, geralmente, eles não costumam poupar na retirada não, por medo de sair com comprometimento de imagem, né, então geralmente eles vão logo para uma área maior, né. A contraindicação vai ser aqueles pacientes que já têm um acentuado acometimento dos gânglios linfáticos mediastinais, ou então que já tem a presença de uma metástase à distância com derrame pleural maligno, né, ou acometimento do nervo laríngeo ou a má função pulmonar, né. Uma vez que a função pulmonar há uma perda acentuada dessa função pulmonar, a indicação cirúrgica ela sai de cena, né, porque não pode garantir isso após. Então, nesses pacientes, eles partem para um tratamento auxiliar, principalmente a radioterapia para aquele tipo de tumor de pancoaste, ou a quimioterapia pré-operatória. Se houver uma melhora global do estado, pode ser que esse tratamento inicial consiga reduzir tanto aquele tumor que seja possível, né, uma ressecção posterior. O prognóstico nesse tipo de câncer são de 5 anos, né, e aí depende do tipo, ao qual ele é o tipo, né, associado. Se é um adenocarcinoma, 5 a 10%, né, se é um carcinoma broncoalveolar, 30 a 35%, né. Se é um carcinoma de pequenas células, realmente ele é
um dos piores prognósticos, né? Então, vai depender muito, dentro do carcinoma, qual é o tipo de célula envolvida, tá? E ainda saindo já um pouco dessa parte dos tumores, né? Tumores de pulmão, nós temos as doenças da traqueia, né? Que elas podem ser congênitas ou neoplásicas. Nas doenças congênitas, nós temos principalmente a estenose, né? Nós temos três tipos: uma estenose generalizada, uma estenose em funil ou segmentar, ou ainda uma traqueomalácia congênita, né? Que é um acometimento dos anéis cartilaginosos, né? Eles ficam mais moles e, ao ficarem moles, eles bloqueiam a passagem de ar, né? Geralmente a gente vê muito isso em criança traqueostomizada, a maioria das vezes tem a ver ou com estenose ou com traqueomalácia. Teve um tempo, agora eu não vou precisar, mas teve um tempo que tinha um boom de pacientes adultos com estenose traqueal, era muito recorrente. Isso principalmente quando não era feito o teste de cufômetro nos pacientes das UTIs, né, que estavam entubados. Então, uma vez que se percebeu que, dependendo da pressão daquele cuff, né, na traqueia, ela poderia causar uma isquemia e deixar, então, que houvesse uma falta de suprimento sanguíneo e assim ocorressem as estenoses pós-intubação traqueal, né. Então isso tem caído bastante. Como base é referência, então a nossa quantidade é sempre muito alta, né, sempre tem muito paciente com estenose, mas a gente percebe que tem caído com o passar dos anos, e isso está muito associado com a qualidade e os cuidados com as intubações, nas UTIs e nas urgências, né. Eh, então, nessas doenças congênitas, como que é percebido isso, né? Há um paroxismo de sibilos inspiratórios e expiratórios, né, que a criança vai tendo essa dificuldade, né, geralmente tem problema com alimentação e infecção pulmonar recorrente, né. Isso pode ser diagnosticado com uma tomografia ou uma broncoscopia, né, e ainda uma angiografia, e geralmente o tratamento ele é feito de forma conservadora. Então o paciente, a criança fica durante vastos anos, né, da infância com uma traqueostomia, né, porque não adianta submeter essa criança a muitos procedimentos, porque aquela fibrose do procedimento vai ser muito teratogênica para ela, né. Daí é feito algo mais conservador e, caso seja preciso, né, uma cirurgia, é feito após, né, esse período da infância, tá. Ainda nas doenças da traqueia, nós temos as neoplasias, né, que podem ser primárias ou secundárias. As primárias não são tão comuns, né, geralmente vem por um carcinoma de células escamosas ou carcinoma de adenoides ou outras neoplasias que envolvem traqueia, tá. Geralmente é mais comum, então, um tumor secundário. Então o tumor primário, ele vem do pulmão, do esôfago ou da tireoide, tá. E o diagnóstico, ele vai ser também, né, pelos exames de imagem, radiografia e tomografia, pela fluoroscopia, é realizada também uma broncoscopia, são feitas as provas de função pulmonar, tá, principalmente quando se tem associado uma ressecção pulmonar. Na prova de de função pulmonar, pode ser feita a espirometria, né, ou a pletinos pletismografia, né, que é um conjunto de avaliação melhor, né, que envolve a espirometria, traduz um volume pulmonar aproximado e também um padrão de oxigenação, tá. E, finalizando, os tumores de mediastino. Dentro dos tumores de mediastino, nós podemos classificá-los
em tumores mediastinais anteriores, médio ou posterior, tá? Aí no anterior nós temos os teratomas, os linfomas e os tumores de células germinativas. No mediastino médio, geralmente cistos pericárdicos, cistos broncogênicos e o aneurisma de aorta ascendente. Não são malignos, né? São condições benignas, porém são classificados como tumores, tá? No mediastino posterior, nós temos os neurilemonas, neurofibromas, neurosarcomas, neuroblastoma, que é muito comum, tá? Talvez um dos mais comuns no posterior. E cada um deles tem uma ocorrência diferente, né? Os teratomas, eles são frequentes nos adolescentes, né? E a maioria desses tumores são benignos, né? Os linfomas, 50%, né? Apenas 5% tem uma condição de uma doença mediastinal, tá? Que aí vai envolver também sintomas bem genéricos para a parte pulmonar, né? Que é a tosse, a dor torácica, a perda de peso. Geralmente são condições que são resolvidas apenas com tratamento clínico, tá? E naqueles outros tipos e que tem indicação, a ressecção cirúrgica é o mais completa possível. Então, lembrando que na ressecção cirúrgica nós temos a ressecção em cunha, a segmentectomia, a lobectomia e a pneumectomia. Então, de acordo com o local e o acometimento, vai ser feita alguma dessas intervenções. Nos tumores de mediastino médio, né, que são os cistos e os aneurismas, tá? Geralmente, nos 2 primeiros, é feita uma ressecção cirúrgica, tá? E no aneurisma, vai depender da classificação e do tamanho desse aneurisma para haver a correção, tá? Se for em grandes vasos, geralmente é uma necessidade de correção para não ter rompimento pela volume, né, e a pressão sanguínea. E nos tumores posteriores, né, nós vamos ter também a condição para ressecção cirúrgica. Em alguns casos, há uma necessidade de complementação com radioterapia, principalmente nos tumores malignos, tá? Então, geralmente, os tumores de mediastino posterior são os que desenvolvem mais malignidade. Bom, dentro da cirurgia torácica, a única coisa que a gente não falou foi sobre simpatectomia, tratamento de hiperidrose, né? Mas também se encaixa nesses tipos de acesso que a gente falou, né? Então, a simpatectomia, que é a cirurgia realizada nos casos de hiperidrólise, né? Lembrando que ela reduz bastante, isso é um fato, ela reduz bastante a hiperidrose, porém, existe uma parcela importante de pacientes que acabam desenvolvendo, mudando a localização dessa hiperidrose para outros locais que antes não eram, né? Então, nós temos esse probleminha nesse tipo de procedimento cirúrgico, que às vezes o organismo compensa em outro local que antes não tinha hiperidrose. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, alguma coisa que eu possa ter deixado de falar.